E aí a própolis entra, então, como uma quimioterapia natural. Induzindo processos metabólicos. Só no Brasil produz essa própolis. 628 trabalhos científicos mostrando a ação antitumoral. A função antitumoral, que é essa que a gente vai discorrer, ele já limita o ambiente tumoral propício para o crescimento dessas células tumorais. Tem essa característica da imortalidade, né? Ela quer sobreviver. Bom, de forma prática e objetiva, eu gostaria que você enumerasse, né, algumas das características da própolis aí na saúde humana, no fortalecimento do sistema imune aqui, que você pode resumir. Exatamente. Uma das principais características da própolis brasileira, das própolis em geral, mas a brasileira tem maior volume de estudos farmacológicos, né? É a caracterização da atividade antioxidante, anti-inflamatória e antitumoral. Antimicrobiana, ela já vinha sendo estudada há bastante tempo, né? Porque é isso que as abelhas buscam na resina para a produção da própolis. Então, quando as abelhas buscam uma resina capaz de propolizar para proteger a colmeia, elas já buscam alguma planta que tenha na sua caracterização química compostos que tenham ação antimicrobiana, exatamente para evitar o crescimento de bactérias no ambiente colmeia. Nós aproveitamos essas substâncias, extraímos e validamos todos os processos relacionados à ação anti-inflamatória, antioxidante e agora muito mais presentes, e eu fiz o levantamento agora para a palestra, 628 trabalhos científicos mostrando a ação antitumoral. E é que é essa que a gente vai aprofundar exatamente. Mas tem um fato curioso que eu queria reforçar aqui contigo, professor Niraldo, que é essa função antimicrobiana, né? Porque você que não conhece muito aí um apiário, a colmeia, né? É um ambiente totalmente limpo, né? A abelha tem essa característica. Vamos passar essa informação curiosa aqui da própolis e qual que é a característica dessa colmeia que é praticamente estéril, né? Exatamente. E veja que é um ambiente extremamente propício ao crescimento bacteriano, né? A gente tem lá dentro açúcares, umidade, temperatura adequada. O próprio ambiente confinado para o crescimento bacteriano seria excepcional. Está no ar livre ali, né? Animais, fezes, tem a presença da abelha na natureza que busca a resina, então tem contato com outros micro-organismos e traz tudo isso no ingresso para dentro da colmeia. No entanto, não existe contaminação bacteriana, fúngica ou viral nenhuma dentro do ambiente da colmeia. Tanto é que se está agora estudando o ar da colmeia, Betete. Estão fazendo inaladores a partir do ar da colmeia para tratar processos respiratórios. Porque o ambiente é tão estéril e a composição desse ar da colmeia, a partir dos processos de compostos químicos que são volatilizados para o interior da colmeia para manter essa esterilidade, garante todo esse efeito terapêutico associado ao ar da colmeia. Se o ser humano tivesse 10% do comportamento aí da abelha, talvez nós não teríamos dengue, né? Exatamente. De outras doenças aí que a gente sabe que tem a ver aí com a questão da higiene, da limpeza do ambiente que você vive e do ambiente que você convive. Mas, ok, essa função antimicrobiana está entendida. Outra característica que você pode explorar tem a função antitumoral, que é essa que a gente vai discorrer mais de 600 trabalhos científicos. 682. Fiz ontem para atualizar a palestra e 682 trabalhos científicos mostrando mecanística de ação da própolis sobre o crescimento de células tumorais. Então, são múltiplos mecanismos. O primeiro deles, a gente precisa compreender como o tumor se expande, cresce e evolui. A primeira coisa que o tumor faz é ser submetido a uma determinada condição tumorogênica, um carcinogênico, e a célula normal se expande e muda a sua característica genética e epigenética, né? Ela tem uma cara diferente e ela começa a crescer muito mais rapidamente que as demais. Esse crescimento ela precisa de consumir energia. Consumir e produzir a partir do consumo energético radicais livres. Então, produz muitos radicais livres. E esses radicais livres matam as células ao redor do ambiente tumoral e desencadeiam processos inflamatórios. Então, imaginemos agora a própolis com ação antitumoral.
sendo um antioxidante, um anti-inflamatório. Ele já limita o ambiente tumoral propício para o crescimento dessas células tumorais. Ainda, através dos mecanismos de indução de apoptose, de indução de mecanismos de morte celular nessas células tumorais que são tecnicamente resistentes ao processo de morte natural. Só para deixar claro aqui, professor Neraldo, a característica de uma célula cancerígena é não morrer. A célula normal, ela nasce, né? Ela se cria ali, nasce, vive e morre. Faz apoptose, que é o próprio suicídio, se é que eu posso dizer dessa maneira. A gente conceitou como morte celular programada. Ela morte tem celular programação de vida e ela, ao final dessa programação, ela fez a tarefa dela, ela se programa ali para partir. Já a célula cancerígena, ela quer viver a vida. Tem essa característica da imortalidade, né? Ela quer sobreviver e ela consegue sobreviver através de produção de proteínas que bloqueiam o processo de apoptose, dessa morte celular programada. Então ela consegue sobreviver por muito mais tempo, só que ela não tem a mesma função das nossas células funcionais, normais. É um crescimento desordenado e não faz nenhuma fisiologia benéfica, né? A única condição que ela tem é crescer, proliferar e conquistar o tecido onde ela está instalada, né? Logicamente atrapalhar ali todo o metabolismo normal, né? E aí a própolis entra, então, como uma quimioterapia natural, induzindo processos metabólicos que geram o desbloqueio da função apoptótica, ou seja, leva as células tumorais ao processo de apoptose. Curiosamente, as células para sobreviverem, células tumorais para sobreviverem no ambiente, elas criam, e precisam de muito mais nutrição, elas criam mecanismos de neovascularização. A chegada de mais sangue nesse ambiente, neoangiogênese. E a própolis tem exatamente componentes como o artepilin-C, que é o marcador principal da própolis verde, que tem uma função de inibir o crescimento de novos vasos, através da inibição de um gene que expressa a proteína que faz exatamente esse mecanismo, que é o fator de crescimento do endotélio vascular. E você, como pesquisador, a hora que você se debruça aí nas pesquisas, nos estudos, você se apaixona mais ainda. Baila em cima, né? Dá para, assim, ter uma noção tão especial sobre a utilização da própolis que, como pesquisador e como clínico que eu atendo também na clínica, os pacientes, eu fico, assim, encantado não só com a perspectiva de melhorar a qualidade de vida dos pacientes pela utilização da própolis com todos esses mecanismos associados, mas também com a profundidade e o respeito que a gente precisa ter com a natureza em produzir tamanha associação de substâncias com esse poder benéfico para uma patologia tão degenerativa como é o câncer, né? Agora, professor Dr. Neraldo, quais países, né, ou quais centros de estudos estão mais avançados que você pesquisou aí nos trabalhos científicos, né? Sim. Nessa função antitumoral da própolis? Sem dúvida, sim. O maior volume de trabalhos científicos vem do Japão. A comunidade japonesa de cientistas dedicadas ao estudo do câncer e dos produtos naturais descobriram na própolis um manancial de informações e de mecanismos tão relevantes que eles acabaram desenvolvendo, então, todo um arsenal de informações científicas validando esse processo. O Brasil, claro, como detentor da própolis verde, como o maior produtor mundial de própolis verde, que só produz aqui, né? Então a gente tem... um presente de Deus. Presente de Deus para o povo brasileiro. Só no Brasil produz essa própolis super diferenciada e concentrada. Exato. Com esses princípios ativos que fazem toda a diferença no tratamento. Né? Já dizia Chico Xavier que o Brasil era o celeiro do mundo e a pátria do evangelho, né? Nós temos aqui ainda a grande farmácia mundial instalada no Brasil. Seja pela diversidade de compostos presentes na natureza, na flora brasileira, quanto dessas modificações que as próprias abelhas fazem na resina da própolis, né? Para construir a própolis como um benéfico para toda a humanidade. Tem uma frase também que o Dr. Lair Ribeiro fala muito, né? Eu entrevistei ele aí durante 10 anos, é a farmácia de Deus, né?
Então, nós temos a farmácia ali da esquina, né? Exato. E temos a natureza aí inteira do planeta, que é a farmácia de Deus. E a Própolis é uma comprovação disso daí, né? Desses benefícios todos aí, né?